modelo de negócios que está se espalhando pelo Brasil e tem crescido bastante nos últimos anos. O marketing multinível, ou marketing de rede, ou ainda marketing de relacionamento. O fato é que é uma estrutura comercial de venda direta em que as pessoas podem fazer uma carreira, ganhar por venda de produtos e também por recrutamento de outras pessoas. Então, Conexão Futura abre um espaço para discutir esse modelo, entender as diferenças entre as empresas que praticam essa venda legalizada e aquelas que operam num esquema de pirâmide e orientar os brasileiros que estão pensando em ser um novo integrante. Então, já estão aqui comigo a Roberta Curuso, que é da Associação Brasileira de Empresa de Vendas Diretas, e também a Liliana Santoro, que está nesta área de venda direta há 4 anos, né? Então, quer dizer, já tem uma experiência aí, Roberta. E Liliana, eu queria saber de vocês, eu queria muito falar sobre isso, porque assim, a gente ouve mil promessas e ouve muita gente também se iludindo com esse mercado, né? Então, eu já queria abrir logo com essa pergunta para vocês, a gente avisar para as pessoas, é preciso trabalhar muito e duro e firme, como falam em São Paulo, ser ponta firme, exatamente, né? Para se ter sucesso, não é isso que vocês têm mesmo. Percebido nesse mercado? Prazer estar aqui com você também, Liliane, a oportunidade de a gente falar um pouquinho desse importante mercado aqui no Brasil, que hoje tem 4,3 milhões de pessoas envolvidas. E de fato, Lísia, não existe ganhar dinheiro de maneira fácil e simples. Tem que ter muito trabalho, muita dedicação. Bom, essa fórmula do dinheiro fácil você também não encontrou, né, Liliana? De jeito algum. É trabalhando e se dedicando. Sim, sem dúvida. Trabalhando sim. Muitas pessoas falam isso, né? Que assim, acho que tem empresas que prometem o dinheiro fácil, prometem, né, um crescimento muito rápido, e não é bem assim que funciona, né? Todas as empresas, acredito eu, que são sérias, eu faço parte de 2 empresas de marketing de relacionamento, e as 2 são muito sérias, e ambas elas não prometem dinheiro de um dia para o outro, né? É através do trabalho, é através da venda, né? A gente brinca que é uma canoa, como se fosse uma canoa, né? Então, se a gente quer crescer, a gente tem que vender e apresentar a empresa para outras pessoas, né? Que também queiram fazer parte do nosso time. Então, é como se a gente estivesse remando de um lado e para o outro, e isso vai continuar sempre, né? A venda e o aumento da equipe, a venda e o aumento da equipe, sempre. Bacana. Sempre. E a Liliana falou, né, ela trabalha em 2 empresas, uma delas só de cosméticos e a outra de cosméticos e nutricosméticos, né? Quer dizer, e quanto esse mercado ainda tem para crescer, porque vai se expandir para outras áreas, a gente ainda vai falar disso aqui nesse programa. Lá na associação, vocês têm 67 empresas hoje em dia, né? Já houve um momento em que vocês tinham 30, poucos anos atrás, exatamente, né? Então, quer dizer, vem crescendo mesmo, os números têm mostrado isso. E aí eu queria saber, a gente até falou, são 4 milhões e 300 mil. 300 mil pessoas 4 milhões e 300 mil brasileiros, né, envolvidos na venda direta. Eu queria que você contasse um pouco como é que é esse trabalho da associação, que tipo de articulação vocês fazem entre as empresas e qual é a garantia que vocês dão para que a pessoa entre, ao passo que ela sabe que é uma empresa associada a vocês. Bom, inicialmente a associação é uma associação de empresas de vendas diretas, né? O que há muita de desinformação com relação a isso, porque muitos te oferecem, você quer investir em marketing de rede ou marketing multinível, quando na verdade o modelo é vendas diretas, ou seja, empresas que escolhem distribuir o produto por meio de profissionais autônomos. Dentro da venda direta é que você tem 2 maneiras de ganhos. Você pode comprar com desconto, revender com lucro, e além disso também montar uma equipe de vendas, uma rede de relacionamento com os amigos. Ou seja, recrutar pessoas, né? Exatamente. E liderar pessoas também, né? Você já faz isso? Você tem experiência nisso? Já. Quantas pessoas estão na sua rede hoje em dia em uma das empresas? Hoje, mais ou menos, tem umas 35 pessoas, porque como eu trabalho nessas 2 empresas, a primeira já tem muito tempo, né? Mas eu optei em algum momento da minha vida, mas aí por questões pessoais mesmo, meu marido ficou desempregado, a gente acabou abrindo uma empresa mesmo, então eu tive que me dedicar junto com ele nessa outra empresa, né? Então, eu acabei deixando o marketing, assim, a carreira dessa primeira empresa de lado. E aí eu fiquei só como consultora, isso. Mas mantive meus clientes, mantendo a venda direta, somente a venda direta. E num determinado momento, né, desse ano, no início desse ano, eu conheci essa segunda empresa que cabia mais dentro da minha realidade de mãe, com 2 filhos, um bebê, inclusive, né, de 10 meses hoje. Para ter esse jogo mais flexível, isso, né? Exatamente. Roberta, dá pra gente comparar ou não se estabelece essa comparação em dizer, por exemplo, que a Liliana é chefe de 35 pessoas?
De 35 pessoas? Porque ela falou que a equipe dela tem 35 pessoas. Dá pra gente comparar isso para quem está em casa também entender do que a gente está falando? Ou nesse caso, não estou falando nem na hierarquia, mas ela toma conta de 35 pessoas, Exatamente. Ela lidera 35 pessoas. E nessa liderança, o modelo é bem interessante porque cada vez mais você fica motivado para capacitar outras pessoas a liderar também e a vender tão bem quanto você. Porque então, quando você fala, você foi perfeita, não é que ela é chefe, uma pessoa abaixo dela, se tiver mais envolvimento, mais capacidade de tempo, por exemplo, para investir no negócio, mais clientes, né? Mais possibilidade de expansão em outras regiões, por exemplo, pode ter ganhos superiores a ela, embora esteja embaixo da sua estrutura. E não é alguém que está competindo com você, é isso que você sente? Não, de jeito algum, pelo contrário, nós trabalhamos em equipe. Se a pessoa cresce, você cresce também. Isso é muito bacana, isso é um grande diferencial do mercado tradicional. Algo que me trouxe também, que me fez ter vontade de participar, né, desse trabalho. Realmente a competição não é algo que a gente fala. Ótimo, maravilha. Porque é um modelo que está aí, né? A gente sabe, dentro das empresas, inclusive a gente comentava antes aqui, né? O modelo é hierárquico, onde tem um chefe, um CEO. E aí os outros ficam ali na cadeia tentando, ou quem sabe, né? Alguns CEO casos. sai. Se o CEO sai, né? Aí eu tenho a chance. Exatamente. Agora, então começa como estagiário, né? Exatamente. O modelo é idêntico. Você tem que capacitar-se, desenvolver-se, vender muito produto, trabalhar duro para você subir e ter uma ascensão dentro da estrutura. Mas, diferentemente de uma organização, qualquer um pode ser presidente desde que tenha dedicação para isso. Liliana, como foi seu começo? E se em algum momento você teve dúvida se você encararia ou não? Porque não requer formação, né? Desculpa, não requer formação, exatamente. né? Também não, a venda direta é bonita, a gente fala que tem essa beleza, porque não existe absolutamente nenhuma formação técnica. Pura. É meritocracia, exatamente. Mas é bom que a pessoa tenha uma formação, Sem dúvida. Não, sim, isso deve facilitar, que não é algo que né? exige, né? Entendi. Obviamente, claro. Sim. Mas também ajuda muito, né? Na hora de se comunicar, de mandar um e-mail, de mandar mensagens, né, para as pessoas que estão ali com você. Queria saber disso. Você teve dúvida em entrar? Não, eu me apaixonei pela primeira empresa no primeiro momento e busquei porque eu tinha um bebê de 1 ano e pouquinho naquela ocasião e eu queria voltar ao mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo, eu sou assistente social de formação, não sei se eu cheguei a falar, e trabalhei numa construtora grande no Brasil, né? E por alguns anos, e eu não queria mais esse modelo de trabalho, eu queria algo que eu pudesse ter flexibilidade no meu horário, né? Ser dona do meu horário, ter liberdade não só de tempo, liberdade financeira, enfim. Então, isso eu busquei nesse primeiro momento, quando meu filho era pequeno, e eu consegui, né? Até que a gente voltou para o Rio de Janeiro, isso foi em outro estado, a gente voltou para o Rio de Janeiro, meu marido acabou sendo demitido dessa grande empresa e a gente acabou abrindo uma loja que não tem nada a ver com o nosso ramo, né? Enfim, Ele trabalha com você também nessa área de marketing? Não, hoje ele está só com a boutique de carnes, a gente tem uma boutique de carnes. E ele está só com a boutique tem 1 ano e pouco. Então, quando a gente inaugurou a boutique, né, eu estava grávida do segundo filho, eu tive então que deixar um pouco a empresa de lado. É interessante essa trajetória da Liliana, né? Porque ela também mostra que você não precisa imediatamente encarar a fundo. Você vai levando conforme a sua vida e as circunstâncias, né? E você tem as duas possibilidades. Você pode ser só um vendedor direto, você pode ser só um distribuidor ou um consultor que seja. E você pode optar por algum momento em fazer uma carreira e querer crescer. Hoje eu estou nessa fase, que eu optei por fazer uma carreira e por isso escolhi essa segunda empresa que tem mais a ver com a minha realidade hoje, né? E as empresas não exigem isso? Não, uma dedicação total, por exemplo, exclusiva? Não. É você que vai... E você também que opta se você quer ter uma equipe ou não, né? Exatamente. Altera a equipe, então, que é melhor. Não poderíamos falar em empreendedorismo e você ser dono do seu próprio negócio. Porque se for exigida exclusividade ou um número X de investimento de tempo ou de produto, venda de produtos, metas, aí a gente não está falando de um mercado independente, aí você está falando numa relação mesmo de trabalho, que não é o caso, porque aqui realmente o que nós pregamos e desenvolvemos é a capacidade das pessoas empreender no seu tempo. De uma forma autônoma, Exatamente. Né? Independente. Bom, eu queria que a gente falasse assim,
Eu acho, vamos entrar direto nessa polêmica, né? Porque a gente sabe também, a gente está falando das delícias, né, da venda direta, mas a gente sabe também de empresas que agem de má fé e que acabam criando aquele circuito piramidal, né? Então, assim, eu acho que é muito importante, a gente até vai chamar para essa conversa um professor da FGV, o Alexandre Faria, que já está nos acompanhando, ele é da Escola Brasileira de Administração Pública de Empresas, a EBAP. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, claro, tudo bem. Você estava ouvindo até agora, né? Sim, perfeitamente. Então ótimo. A gente queria, então, explicar um pouco melhor o que é o esquema de pirâmide e no que essas empresas que são legalizadas se diferenciam, né, desse esquema que a gente não quer, que inclusive é ilegal, né, Alexandre? Exatamente. Essa é uma longa história também relacionada à atividade de vendas, né? A atividade de vendas em diferentes países tem também diferentes tipos de status, né? Diferentes tipos de legitimidade, importância relativa. Por diferentes razões, eu diria que, infelizmente, no Brasil, essa profissão do vendedor ela não conseguiu se estabelecer com o mesmo nível de importância do que outras profissões, né? Como engenharia, como medicina. Essa é uma profissão que continua, de certa maneira, desassistida. E essa desassistência a essa profissão em particular, evidentemente, cria muitas oportunidades predatórias. E quem é assim, da área de vendas e também, particularmente, quem discute, compreende, articula debates sobre marketing, né, e essa relação entre marketing e vendas, né, sempre esteve muito atenta a essa fragilidade, né, dessa atividade profissional de vendas. E é aí que algumas coisas se complicam, particularmente com as nomenclaturas, né? Como a nomenclatura, por exemplo, de marketing de vendas, marketing de relacionamento, que ajuda a camuflar, de certa maneira, toda essa precarização dessa profissão, porque marketing, a priori, teria uma função mais nobre, né? Teria uma profissão um pouco mais respeitada e respeitável. Então, mas quais os caminhos que você aponta, então, Alexandre, para que não haja essa precarização, como você chama, nessa relação? Olha, é fundamental que se compreenda melhor qual é o papel que se espera desse vendedor. Exatamente, se esse vendedor trabalha, como, né, foi comentado anteriormente, em regime próximo ao de cooperativa, né, a cooperativa de trabalho, onde os trabalhos estão disponibilizados, né, para uma determinada comunidade, né, que é uma comunidade em rede ou de venda direta, de acordo com as suas potencialidades, suas limitações e remunerações correspondentes, ou se nós estamos falando em alguma estrutura de dominação, esse seria o termo correto, onde essa estrutura de dominação vai criando dependências e transferências de poder que acabam aumentando a precarização e essa dependência do membro da rede, a ponto de ele começar a misturar, ou ela ou ele, né, os conceitos de meios e fins. E isso é uma questão central nas pirâmides, né? Vai se aprisionando em alguns tipos de metas e alguns investimentos que você vai fazendo, você vai ficando dependente, a ponto que essas discussões sobre meios e fins, elas acabam sendo corrompidas. E aí você tem que fazer aquilo que é feito para cobrir algum tipo de investimento ou, eventualmente, para garantir a sua posição relativa dentro de uma estrutura que você não tem absolutamente controle nenhum. A Roberta, acho que queria comentar, né? É importante muito obrigada, professor, por pontuar essas questões, porque, primeiro, que pirâmide financeira é um crime, não é um negócio. Né? E o marketing multinível e o marketing de rede é só um modelo de ganhos dentro de uma estrutura maior que é vendas diretas. Então, quando uma pessoa te convida para empreender, primeiro você tem que saber se é uma empresa de vendas diretas, o que vende essa empresa. Né? Então, qual é o produto dela? Qual é o produto, o serviço? Produto, né? Porque normalmente a pessoa vem, não, porque eu vou te deixar milionário, uma oportunidade fantástica do marketing multinível. Então, não existe o negócio no marketing multinível, existe sim uma empresa de produto X, Y, de cosméticos, que seja. Uma falsa promessa de ganhos rápidos. E tem que ter um produto atrelado. Então, essa coisa realmente é muito sensível. Então, numa empresa de venda diretas, ela não dá a oportunidade de você comprar a sua posição ou a sua carreira. De fato, você tem que ter uma carteira de clientes, consumidores que você atenda, que dê sustentabilidade para o seu negócio. Porque uma vez que você tem, ou você até às vezes se endivida para ter uma certa quantia de dinheiro, quer dizer,
você já não tem, você já sai negativo. Para investir nesse negócio, sendo que você nem criou sua carteira de clientes, investe em uma proporção absurda em então, produtos. o que você está falando é que a empresa séria que trabalha nesse ramo de marketing multinível, na verdade, ela espera o tempo certo daquela pessoa. Ela não vai ficar pressionando para que você faça estoque, que você monte uma equipe e coisas desse tipo. Exatamente. Inclusive, a associação, a BVD, ela é uma associação que está ligada a uma federação mundial. Mundialmente, todas as associações, junto com as empresas, nós adotamos um código de ética. E uma das regras do código de ética é exatamente essa, de você dar apoio para essas pessoas, para que elas comecem a empreender. Por exemplo, no Brasil, para que a venda direta funcione, as empresas associadas à BVD que assumem o compromisso de recolher o tributo devido pelos revendedores na comercialização dos produtos. Então, porque isso é outra falsa ideia, né? Eu até queria pedir para o professor, está na linha ainda com a gente, professor Alexandre? Sim, perfeitamente. Porque essa questão de tributos, né, de nota fiscal e tudo mais, ela sempre é pontuada quando eu vejo a dificuldade que as pessoas têm muitas vezes, né, em chamar outras pessoas para a rede, justamente porque sublinham isso. Poxa, mas não tem nota fiscal, como é que eu vou saber que vocês estão pagando imposto sobre esse produto? Pois é, acho que foi comentado, né, muito bem pontuado, que nós estamos falando também de uma atividade enorme, né, que não devemos dar as costas para essa atividade enorme, mas que funciona à margem da lei, né? São funções ilegais e não só ilegais, como também elas funcionam à margem da lei, do Estado e da sociedade. Voltando à ideia de que são interesses, entre aspas, né, marginais, e esses interesses marginais encontram algumas facilidades construídas, às vezes, por precarização de diferente natureza, né? Agora, o senhor está se referindo ao caso das pirâmides, claro. É sobre isso que nós estamos falando, né? Sim, nesse ponto sim. Na verdade, o programa inteiro é sobre marketing multinível e a gente quer fazer essa distinção. Então, o que o senhor está falando também é que quando no esquema piramidal, a precarização é pior, né? E ela se dá de uma maneira lesiva. Isso, é ilegal, à margem da lei, né? À margem da sociedade, à margem dos direitos, né? Sim, civis. então, professor, eu prefiro refazer a pergunta, porque eu acho que eu quero muito o seu conhecimento em relação a isso. Num esquema de marketing multinível, como é que fica a questão fiscal e a questão dos tributos? Pois então, a questão central é que o trabalho, no caso, né, que nós estamos falando sobre uma pirâmide, o trabalho ele não tem, digamos assim, direitos, né, que foram adquiridos ou que foram construídos ao longo de, vamos falar em alguns casos, séculos, décadas, mas de um longo tempo de construção de alguns direitos que são direitos, né, de uma sociedade, de um determinado Estado. Professor, e no caso de uma empresa que já esteja ligada à associação e que esteja dentro da lei, como é que fica a questão fiscal? Como nós falamos, né, se as organizações fazem parte de uma associação, essa associação é uma associação que garante a posição legal dessas organizações que fazem parte da associação. Perfeito. Então, significa que para essas organizações associadas, esses trâmites, que eu chamaria assim de ilegais ou de dobras, né, que se constrói frente à legislação, elas são bem mais complicadas. Isso não quer dizer que uma associação tenha a capacidade de controlar individualmente cada uma das organizações envolvidas, mas ela tem uma capacidade maior de coordenar alguns esforços. Sim, e de pactuar também, né, como a gente estava falando aqui, essa ideia de você ter um código comum de ética, Exatamente. né? Que códigos de ética nós sabemos são muito importantes, mas nós vivemos numa época onde ética e seus códigos são sistematicamente desafiados em inúmeras instâncias, né? Nós não podemos achar que o mundo das vendas e da associação de venda direta ou marketing multinível está descontextualizado. Sim. Isso também seria um pouco ingênuo, né? Eu diria que mesmo os códigos de ética, eles precisam ser sistematicamente reforçados, reestabelecidos, e não apenas pela associação, mas particularmente também por uma posição mais ativa nesse sentido por parte dos membros das redes. Claro, os membros das redes também precisam, de alguma maneira,
ter uma, entre aspas, uma certa politização, né? Sim. No sentido positivo, né, da politização. Deixa eu jogar essa conversa aqui para a Liliana, para ela explicar um pouquinho para a gente isso. Já teve situações em que você precisou dar essa orientação para alguma pessoa que estava na sua rede? Em relação à questão... A ética, algum procedimento que você achou que não foi interessante ou que podia ser feito ou deveria ser feito de uma outra forma? Sim, até porque cada empresa tem as suas normas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A venda direta, ela não permite que você pegue o produto e exponha dentro de uma loja e coloque para vender. Isso não existe. Se existe a venda direta, eu sou o distribuidor ou o consultor que seja, sou eu que faço a entrega ao meu cliente. Ou existem algumas empresas, como no caso de uma das duas que eu trabalho, que eu tenho o meu próprio site, que a pessoa vai comprar pelo meu e-commerce, né, e vai chegar na casa dela como em qualquer outro site, que está ligado diretamente à empresa, tá? Então, assim, existe o erro, né, e como eu já presenciei por diversas vezes, e isso é passivo do próprio consultor e do distribuidor perder o seu cadastro na empresa, né, dele estar expondo, por exemplo, o produto dentro de uma loja. É uma loja que vende cosméticos que tudo bem, pode vender. Hora que você atua. Exatamente, ela pode vender cosméticos, não o cosmético vendido que vem das empresas de venda direta. Só na loja virtual, digamos assim. Sim, exatamente. Né? Ou só, porque tem empresas que não tem nem loja virtual, né? Que é só a venda direta mesmo, é o consultor que vai entregar até o cliente. E isso acontece, infelizmente. Pela sua experiência, você deve chamar amigos para essa rede ou nesse caso vale aquele amigos, negócios à parte? Normalmente, a venda direta, ela nasceu das relações. Então, as pessoas vendem seus produtos baseados nessa relação de confiança entre o revendedor, consultor, distribuidor, são vários nomes, né? Desse empreendedor com o seu cliente. Então, normalmente, você vai ter uma conversa franca e honesta com relação a isso, muito transparente, sobre a oportunidade de negócio com as pessoas próximas a você. Que tem que ter. Na verdade. Você tem que ter esse elo para ter essa abertura e conseguir apresentar um negócio, né? Eu queria só voltar um pouquinho e reforçar uma questão ética que acontece muito, por exemplo, só para exemplificar, né? Claro, porque ela falou, super importante, porque as empresas realmente têm que adotar políticas de controle com relação a como demonstra produtos ou estoca produtos, por exemplo, porque o modelo é para vender nas relações, não num estabelecimento fixo. Neste caso, são outras normas, outras leis, outros impostos, outra regra. Então, é muito importante controlar, porque pode haver uma fiscalização e ela, por exemplo, até a loja dela ser fiscalizada, ela não sabe nem se defender, porque, na verdade, não era para estar vendendo naquele modelo, né? Mas, com relação à ética, tem normas, por exemplo, que embora eles sejam independentes, Lísia, ninguém pode, por exemplo, atribuir a um produto uma qualidade que sequer a empresa apresentou quando fez uma reunião de negócios, né? Então, as empresas fazem reuniões de negócios para apresentação dos lançamentos, dos reconhecimentos. Já se faz isso desde os anos 70, né? Tem até um quê de nostalgia, a gente lembra, as mães abriam as casas para receber as amigas, o chá da tarde, oferecer produtos. Isso é uma coisa que a gente já... Né? Não é de hoje, a questão é que o marketing multinível, ele hoje está estruturado, né? Não é mais a dona de casa que anotava ali entrar e sair dos pedidos no caderninho, né? E claro, e acompanhando a modernidade do mundo, né? Eu só queria agradecer aqui a participação do professor Alexandre Faria, que a gente está chegando nos segundos finais aqui da nossa conversa, viu, professor? Pois não, ótimo. Eu parabenizo o programa, acho que os meios de comunicação são fundamentais para criar alguns esclarecimentos pela possibilidade de atendimento, né, ao atingimento de uma comunidade muito ampla, que em geral nem organizações nem associações são capazes, nem academia tampouco, de fazê-lo. Então, esse é um programa muito importante, né, para que ele possa cumprir essa função, né, socio-midiática que esse tipo de negócio, entre aspas, esse tipo de atividade empreendedora, econômica, etc., necessita para que ela possa gerar as promessas ou cumprir as promessas e que, nesse caso, nesse momento, são importantíssimas de serem cumpridas. Bacana. Muito obrigada de novo, professor. Bom, para a gente finalizar aqui, eu queria só saber de vocês para onde vocês acham que vai esse negócio. Quer dizer, a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, ração para pets, para animais domésticos e tal, já entraram nesse mesmo modelo de negócios, né? Para onde vocês acham que aqui no Brasil isso vai caminhar?
Começo por você, Roberta. Essa pergunta é costumeira, principalmente para todos os veículos, tem essa curiosidade, né? Então, em termos institucionais, nós acreditamos que há muita oportunidade ainda de outras categorias, de fato, também distribuir esses produtos pela venda direta. Hoje ela está bastante concentrada em produtos de beleza e seus complementos, como nutrição, por exemplo, né? Gente, muito obrigada mais uma vez, sucesso para todas, né? Obrigada. Eu queria finalizar só lembrando que só tem um lugar onde o sucesso vem antes do trabalho, que é no dicionário, né? Isso é antigo, mas é sempre bom de ser lembrado. Obrigada e até uma próxima.